Antes de ensinar as palavras da oração que conhecemos como o Pai Nosso, Jesus dá uma orientação clara aos seus discípulos. Portanto, orem assim: Pai Nosso, que estás nos céus. Mateus, capítulo 6, versículo 9. Essa frase, embora curta, revela muito sobre o coração da oração cristã. Jesus não nos oferece uma fórmula mágica ou uma repetição mecânica. Ele nos apresenta um modelo vivo de oração, que nasce da comunhão com Deus e se expressa com reverência, dependência e verdade. Nos versículos anteriores, Jesus já havia advertido os discípulos sobre duas práticas erradas muito comuns entre os religiosos de sua época. A primeira é a oração feita por vaidade e aparência. E quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas que gostam de orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a recompensa. Mateus, capítulo 6, versículo 5. A segunda é a oração feita com repetições vazias, como se Deus fosse convencido por muitas palavras. E orando, não usem de vãs repetições como os gentios, porque eles pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Mateus, capítulo 6, versículo 7. Em contraste, Jesus nos chama a uma oração feita no secreto, com um coração quebrantado e cheio de fé. Mas você, quando orar, entre no seu quarto e, fechando a porta, ore a seu Pai, que está em secreto, e seu Pai, que vê em secreto, lhe dará a recompensa. Mateus, capítulo 6, versículo 6. Portanto, quando Jesus diz, portanto, orem assim, está nos ensinando o caminho da oração verdadeira. Ele está nos mostrando que a oração começa com Deus, com quem Ele é, com sua glória e vontade, e só depois se volta às nossas necessidades. Como tem sido sua vida de oração? Você tem orado como quem fala com o Pai no secreto, ou como quem apenas cumpre um ritual? Sua oração começa exaltando a Deus ou apenas pedindo coisas? Vamos orar? Senhor, ensina-me a orar com o coração voltado para Ti. Livra-me das orações vazias, da religiosidade e das repetições sem fé. Leva-me ao lugar secreto, onde posso Te ouvir e me render à Tua vontade. Que minha oração seja moldada pelas palavras do Teu Filho, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. A primeira palavra da oração que Jesus nos ensinou já é profundamente reveladora: Pai. Jesus poderia ter iniciado a oração dizendo Senhor, Deus Altíssimo ou Todo-Poderoso, e todos esses títulos seriam corretos, mas ele escolheu começar com a palavra Pai, revelando a natureza do relacionamento que temos com Deus por meio dele. Isso nos mostra que a oração cristã não é baseada em medo ou distância, mas em intimidade e filiação. Pai nosso que estás nos céus. Mateus, capítulo 6, versículo 9. Essa frase nos ensina duas grandes verdades. Primeira, que Deus é nosso Pai. A oração começa com comunhão e não com imposição. Somente aqueles que foram reconciliados com Deus por meio de Jesus podem chamá-lo legitimamente de Pai. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João, capítulo 1, versículo 12. O uso da expressão Nosso Pai também nos lembra que não oramos isoladamente. A oração do cristão é sempre feita com a consciência de que somos parte de uma família espiritual. Deus é Pai não só meu, mas nosso. Ele nos une em Cristo como irmãos e irmãs, herdeiros de sua graça. A segunda verdade é que Ele está nos céus. Isso nos fala de soberania,
autoridade e perfeição. O Pai que nos ama com ternura também é o Rei que governa com justiça. Ele está acima de todas as coisas, vê o que não vemos e reina sobre o que não controlamos. O Senhor estabeleceu seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Salmo 103, versículo 19. Saber que Deus está nos céus não significa que Ele está longe, mas que Ele está acima, com uma perspectiva eterna e perfeita. Por isso podemos confiar nele com total segurança. Você tem se aproximado de Deus como um filho confiante ou como um servo temeroso? Você reconhece que Ele é ao mesmo tempo Pai amoroso e Rei soberano? Vamos orar? Pai nosso que estás nos céus, eu te louvo por me chamar de filho. Obrigado por ter me adotado em Cristo. Que eu nunca perca a reverência pela tua grandeza, nem a confiança no teu amor. Ensina-me a viver com essa verdade todos os dias. Tu estás nos céus, mas caminhas comigo. Em nome de Jesus. Amém. Logo após reconhecer Deus como Pai, Jesus nos ensina a clamar: venha o teu reino. Mateus, capítulo 6, versículo 10. Essa é uma das frases mais poderosas e transformadoras de toda a oração. Ao orarmos, venha o teu reino, estamos declarando que desejamos que Deus governe sobre nós, sobre tudo e sobre todos. Não é um pedido por bênçãos materiais, mas um anseio por ver o domínio do Rei se estabelecer, primeiro no nosso coração, depois ao nosso redor e, por fim, no mundo. Jesus começou seu ministério com essa mensagem: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Mateus, capítulo 4, versículo 17. O reino de Deus é o governo de Deus. É onde a vontade de Deus é feita, onde a justiça de Deus reina, onde os valores do céu substituem os valores da terra. Esse reino não é físico, político ou institucional. É espiritual, eterno e presente dentro dos que creem. O reino de Deus está entre vocês. Lucas, capítulo 17, versículo 21. Por isso, orar venha o teu reino é um ato de rendição e fé. É abrir mão do controle da própria vida. É pedir a Deus que derrube os ídolos do ego, do orgulho, da independência e assuma o trono do coração. É também orar pela volta de Cristo. O reino de Deus já começou com a vinda de Jesus, mas será plenamente revelado quando ele voltar para reinar com justiça. Por isso, essa oração é também uma expressão de esperança. Venha o teu reino. Vem, Senhor Jesus. Você quer realmente que Deus governe sua vida ou quer apenas que Ele abençoe os seus planos? Você está disposto a renunciar ao seu próprio reino para que o reino de Deus prevaleça em você? Vamos orar? Senhor, venha o teu reino em mim. Destrona o meu orgulho, quebra minha vontade e reina com justiça no meu coração. Que tua vontade prevaleça na minha casa, no meu trabalho, nos meus relacionamentos e na tua igreja. E que a tua volta seja o nosso maior anseio. Venha o teu reino, hoje e para sempre. Logo após clamar pelo reino, Jesus nos ensina a orar com rendição completa. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Mateus, capítulo 6, versículo 10. Essa não é uma oração comum. É uma declaração profunda de confiança, humildade e obediência. É como dizer: Senhor, que não prevaleça o que eu quero, mas o que tu sabes que é melhor. Na Bíblia, a vontade de Deus é sempre apresentada como boa, perfeita e agradável.
ainda que nem sempre seja compreendida de imediato. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. Jesus não apenas ensinou essa oração, ele a viveu em sua própria carne. No jardim do Getsêmani, às vésperas da cruz, ele orou: Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Mateus, capítulo 26, versículo 39. Orar pela vontade de Deus é o oposto de exigir que Ele realize a nossa. É abrir mão da ilusão do controle e confiar que o Pai que está nos céus sabe o que é melhor aqui na terra. E quando dizemos, assim na terra como no céu, estamos pedindo que a obediência perfeita e imediata que existe no céu se manifeste também em nós, em nosso tempo, em nosso mundo caído. Você ora para que a vontade de Deus seja feita ou para que Ele faça a sua? Você está disposto a obedecer, mesmo quando não entende os caminhos de Deus? Vamos orar. Pai, seja feita a tua vontade em minha vida. Ensina-me a confiar em teus planos, mesmo que eles forem diferentes dos meus. Dá-me um coração obediente, como o dos anjos no céu. Faz tua vontade em mim, na minha casa, na minha cidade, no Brasil, no mundo. Que o meu querer se dobre diante da tua soberania. Em nome de Jesus. Amém. Depois de nos levar à adoração, à rendição e ao anseio pelo reino, Jesus nos ensina a orar como rendição completa. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Mateus capítulo 6, versículo 11. Essa petição é simples, mas profundamente espiritual. Aqui Jesus está nos ensinando a confiar na provisão diária de Deus. Pão, na linguagem bíblica, representa o sustento, aquilo que é essencial à vida. E ao dizer pão nosso, a oração revela que o alimento que recebemos não é apenas individual, mas compartilhado, sinal de comunhão, cuidado mútuo e humildade. A expressão de cada dia nos ensina a viver um dia de cada vez, sem ansiedade pelo futuro, nem arrogância quanto à nossa autossuficiência. Confiar no pão diário é crer que Deus proverá o necessário, no tempo certo, da forma certa. Jesus reafirma essa confiança pouco depois neste mesmo capítulo. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus próprios cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Mateus capítulo 6, versículo 34. Orar pelo pão de hoje nos ensina a não murmurar por ontem e não se desesperar por amanhã. É viver em paz com o presente, sob a fidelidade de um Deus que cuida dos seus. Essa petição também nos leva a lembrar que Deus é a fonte de tudo. O trabalho, o salário, a saúde e as oportunidades vêm dele. E mais, o pão não é apenas o alimento físico, é tudo o que sustenta a vida: força, graça, paz, sabedoria, saúde, proteção, comunhão. Você tem confiado na provisão de Deus ou vivido ansioso pelo que ainda não veio? Você agradece pelo que tem recebido ou vive inquieto pelo que ainda quer alcançar? Vamos orar. Pai, dá-nos hoje o pão de que precisamos. Ensina-nos a depender de Ti e não das nossas forças. Livra-nos da ansiedade e da preocupação pelo amanhã. Ajuda-nos a viver com gratidão, simplicidade e confiança. Tu és o Deus que sustenta cada dia. Em nome de Jesus.
Amém. A oração ensinada por Jesus não trata apenas do sustento físico. Ela vai mais fundo, tocando o que há de mais essencial na alma humana, a necessidade de perdão. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. Mateus, capítulo 6, versículo 12. Neste pedido, Jesus nos ensina duas verdades cruciais. Todos nós somos devedores diante de Deus. O pecado nos coloca em débito com a justiça divina. Reconhecer isso em oração é um ato de humildade. É admitir que precisamos de misericórdia e não de mérito. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Romanos capítulo 3, versículo 23. Somos chamados a perdoar como fomos perdoados. Não se trata de condicionar o perdão de Deus ao nosso, mas de demonstrar que um coração verdadeiramente alcançado pela graça não se fecha para perdoar o próximo. Jesus reforça esse princípio logo após terminar a oração. Porque se perdoarem aos outros as ofensas deles, também o Pai de vocês que está nos céus perdoará vocês. Se, porém, não perdoarem aos outros, tampouco o Pai de vocês perdoará as ofensas de vocês. Mateus, capítulo 6, versículos 14 e 15. Perdoar não é esquecer, nem minimizar a dor. É liberar a ofensa diante de Deus e entregar a justiça nas mãos dele. É romper o ciclo da mágoa para viver no ciclo da graça. A oração cristã passa por essa estrada estreita. Quem conhece o perdão de Deus, aprende a perdoar. Você tem consciência do quanto precisa do perdão de Deus? Você tem liberado perdão a quem te feriu ou tem mantido o coração preso à mágoa? Vamos orar. Senhor, perdoa as minhas dívidas. Tenho falhado em palavras, atitudes e pensamentos. Tem misericórdia de mim e purifica-me. E ajuda-me a perdoar quem me feriu, assim como tu me perdoaste. Que eu não carregue rancor, mas viva livre na graça do teu perdão. Em nome de Jesus. Amém. Depois de nos levar ao perdão, Jesus nos guia a um clamor por proteção espiritual. A oração cristã não ignora os perigos da jornada. Ela reconhece que somos frágeis e dependentes da graça para vencer as tentações e resistir ao mal. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ao orar assim, estamos pedindo duas coisas: que Deus nos guarde de situações que nos levem ao pecado. A tentação em si não é pecado. Jesus mesmo foi tentado. Mateus, capítulo 4, versículo 1. Mas a oração reconhece que nossa natureza é inclinada à queda, e por isso precisamos da intervenção divina para não cair. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Mateus, capítulo 26, versículo 41. Que Deus nos livre do mal, tanto do mal que está dentro de nós, a carne, quanto do mal ao nosso redor, o mundo e o diabo. O mal existe, o inimigo existe, mas Deus é maior. Ao pedirmos livramento, reconhecemos que a verdadeira batalha da vida é espiritual e que a vitória vem de Deus. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as aludastes do diabo. Efésios capítulo 6, versículo 11. Essa oração é um ato de humildade, mas também de fé. Mostra que dependemos do Pai para andar em santidade e vencer o mal. E confiamos que Ele é poderoso para nos guardar. Você tem reconhecido sua fraqueza diante das tentações ou confiado demais em si mesmo? Tem buscado o livramento de Deus nas suas lutas espirituais? Vamos orar. Senhor, guarda o meu coração da tentação.
Livra-me dos caminhos que me afastam de ti. Dá-me discernimento para fugir do pecado e força para resistir ao mal. Sei que não sou forte por mim mesmo, mas confio no teu poder. Livra-me, Senhor, de tudo que me destrói. Em nome de Jesus. Amém. A oração ensinada por Jesus não termina com um pedido, mas com uma declaração de exaltação e soberania. Após apresentar nossos anseios, necessidades, lutas e fraquezas, somos levados a declarar: pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Mateus, capítulo 6, versículo 13. Essa conclusão nos lembra quem é Deus e por que podemos confiar nele. É uma confissão de fé e adoração, afirmando que Deus é o Rei soberano, o Todo-Poderoso e o único digno de glória eterna. Teu é o reino. Deus reina soberanamente sobre todas as coisas. Seu domínio é absoluto. Ele não perdeu o controle da história, nem da sua vida. Quando oramos, não falamos com um Deus fraco ou limitado. Falamos com o Rei eterno. O Senhor estabeleceu seu trono nos céus e o seu reino domina sobre tudo. Salmo 103, versículo 19. Teu é o poder. Todo poder pertence a Deus. Nada foge da sua autoridade. O que ele promete, ele cumpre. O que ele começa, ele termina. Por isso oramos. Porque ele pode. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos, capítulo 11, versículo 36. Tua é a glória. Tudo o que pedimos, fazemos e vivemos deve ser para a glória de Deus. Não oramos para nos exaltar, mas para que Deus seja exaltado em tudo. Essa declaração final coloca tudo no lugar. Nós dependemos de Deus e Ele reina sobre tudo. Você reconhece que todo poder pertence a Deus ou ainda confia mais na força dos homens ou na sua própria força? Tudo que você tem buscado em oração é para a glória de Deus ou para a sua própria satisfação? Vamos orar. Pai, eu declaro com fé que teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Tu reinas sobre tudo, tens poder para fazer infinitamente mais e és digno de toda exaltação. Que a minha vida te glorifique, que meus pedidos estejam de acordo com tua vontade e que tudo em mim aponte para tua grandeza. Em nome de Jesus. Amém. A última palavra da oração ensinada por Jesus é curta, mas carregada de significado. Amém. Mateus capítulo 6, versículo 13. Amém não é um encerramento formal. É uma palavra hebraica que significa assim seja, é verdade, ou eu concordo de todo o coração. É uma afirmação de fé, um selo de confiança. Quando dizemos amém, estamos dizendo: eu creio em tudo que acabei de orar, eu submeto minha vida a essa verdade, eu aceito, confio e me rendo à vontade de Deus. O Pai Nosso não é apenas um modelo de palavras, mas de vida cristã prática. Cada linha dessa oração nos chama a viver de forma coerente com aquilo que falamos diante de Deus. Orar Pai Nosso exige viver como filho. Orar santificado seja o teu nome exige viver em santidade. Orar venha o teu reino exige abrir mão do nosso trono. Orar seja feita a tua vontade exige obediência. Orar dá-nos hoje o pão exige confiança diária. Orar perdoa-nos exige arrependimento e perdão ao próximo. Orar livra-nos do mal exige vigilância. E orar teu é o reino exige humildade. A oração que Jesus ensinou é uma trilha de transformação. Ela começa no coração e se manifesta na vida. Por isso, o verdadeiro amém é o compromisso de viver o que se orou.
Não sejamos apenas ouvintes da palavra, enganando a nós mesmos, mas praticantes. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Você tem dito amém com os lábios, mas resistido com o coração? Quais áreas da sua vida ainda precisam se alinhar ao que você ora? Vamos orar. Senhor, eu oro como teu filho ensinou, mas mais do que palavras, quero que a minha vida diga amém todos os dias. Ajuda-me a viver de forma coerente com tua verdade. Ensina-me a praticar o que confesso, a andar no que declaro e a viver de acordo com a tua vontade. Receba a minha vida como resposta à tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Se esta palavra falou ao seu coração, compartilhe com alguém que também precisa ser fortalecido em Deus. Envie para os seus amigos, para a sua família e que juntos possamos crescer na comunhão com o Pai. Se inscreva no canal para continuar recebendo conteúdos bíblicos que edificam e deixe seu comentário aqui embaixo. Queremos orar com você, aprender com você e caminhar juntos na presença do Senhor. Que Deus te abençoe e te guarde. Em nome de Jesus.